há esta inversão, ou fica de cabeça para baixo a ideia de Deus dentro da pessoa. Então a pessoa seguia Deus e passa a se sentir seguida por Deus. Esse aqui é o canal Filosofia Sem Frescura. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou dar continuidade ao que eu falei da canção Paranoia do Raul Seixas no vídeo anterior. Ali eu coloquei principalmente uma carga em cima da forçação de barra religiosa que acontece neste fenômeno mental, seja neurótico ou psicótico, chamado paranoia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando Deus, ou a ideia de Deus, é incutida na mente da pessoa, chame do que quiser, ou no coração, ou na cabeça, ou no espírito, ou na consciência, isso é atribuído à religião. Entretanto, há aquela que trabalha nos bastidores com suas doutrinas e que as pessoas não percebem, por mais que não conheçam nada. E ela é a filosofia. Sim, a filosofia, ela influencia tanto ou quanto a religião, sem as pessoas terem a menor ideia de quem sejam os filósofos que conceberam aquela doutrina, escreveram livros sobre ela e elas são soltas por aí, como quando se abre a caixa de Pandora e entram nas cabeças das pessoas. E uma doutrina, ela faz uma coisa, ela faz você se mexer em função daquilo. É uma ideia que entra dentro de você e que enche no teu e que mexe no teu mecanismo sensório motor. Você vai agir de acordo com aquela doutrina. Então, por exemplo, por mais que sua tia, sua avó, seu avô, seu tio, seu pai, sua mãe, desde pequenos, possam falar para você sobre Deus, sobre a ideia de Deus, que Deus está em você, que você deve seguir Deus, que você deve seguir os mandamentos de Deus, que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, que você não pode tomar o santo nome de Deus em vão, que você deve seguir Deus, não é? E que deem exemplos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e que até você faça catecismo, não é? O que às vezes faz com que Deus realmente entre dentro da tua cabeça são ideias de filósofos como Santo Agostinho, sem você nunca ter lido ele. Ou Descartes, sem você nunca ter lido ele. Porque essas ideias saíram e invadiram os discursos religiosos, sem que nem mesmo os religiosos saibam disso. Por isso é que hoje em dia se estuda tanta filosofia em teologia. Vejam bem, Santo Agostinho dizia que ele seria o Paulo do cristianismo. Porque o cristianismo tinha acabado de ser, né, temporalmente, historicamente falando, escolhido como a religião oficial do Império Romano. Mas aparecia religião em cima de religião, profeta em cima de profeta, e Santo Agostinho tinha medo de que o seu amado cristianismo sucumbisse para outra religião. Então, se Paulo foi só revelação, e tanta revelação tão forte, que fez o que fez com o cristianismo, levando ele a ser a religião oficial do Império Romano, Santo Agostinho achava que só uma doutrina muito bem estabelecida e fundamentada poderia fazer com que
para sempre o Império Romano adotasse o cristianismo, como assim foi feito através das doutrinas de Santo Agostinho, baseado em Platão e em Plotino, ok? E em suas próprias ideias, como vocês podem assistir aqui mesmo nos meus vídeos sobre Santo Agostinho, Platão, Plotino. E Descartes foi outro. Tomás de Aquino também. Mas esses na Idade Média. Já na modernidade, Descartes diz que nós, como racionalista que era, temos a ideia de Deus dentro da gente. Temos a ideia de Deus dentro de nós. E como pode, e o racionalismo pregava isso, não é? Que nós já chegamos a este mundo com ideias dentro das nossas cabeças. Como podemos nós ter a ideia de um ser perfeito que é Deus se nós somos seres imperfeitos? Isso é o que era o argumento principal de Descartes para dizer que foi o próprio Deus, o ser perfeito, que colocou dentro de nós, seres imperfeitos, a ideia dele. Nenhum outro ser poderia fazer isso. Se somos imperfeitos e temos a ideia de um ser perfeito, isso seria inimaginável nós conseguirmos, por nossos próprios méritos, atingir essa ideia. Mas atingimos, e só atingimos porque o ser perfeito colocou essa ideia na gente. Isso é Descartes. Então, Descartes e Santo Agostinho, essas ideias saem por aí. É claro que as pessoas não sabem o discurso do método todo de Descartes, não sabem as meditações cartesianas todas de Descartes, não conhecem as confissões de Santo Agostinho, mas essas ideias se transformam em doutrinas e saem e invadem o senso comum, invadem os discursos religiosos, povoam igrejas e templos e contribuem para que você acredite piamente que Deus está dentro de você. E aí voltamos aqui a Raul Seixas. É o problema da paranoia. O problema persiste e agora eu jogo mais uma carga em cima da filosofia, como culpa para a filosofia, do que para a religião. Por quê? A pessoa tem que lidar com isso de uma forma ou de outra, seja a culpa da filosofia ou da religião. Essa ideia fica de cabeça para baixo, a ideia de Deus dentro dela. Em vez dela seguir Deus, Deus segue ela. Então a pessoa seguia Deus e passa a se sentir seguida por Deus. E o que é pior, perseguida por Deus. E aí, as consequências disso são inicialmente uma neurose, que pode ficar numa neurose, ou se desenvolver para uma psicose, ou direto uma psicose. Assistam um vídeo anterior se acharem que eu não esclareci tudo aqui. Tá ok? É isso. Muito obrigado. Peço que se inscrevam no canal, compartilhem, deem o like, ativem as notificações e até o próximo vídeo.